tema é Cirilo. Temos de convisar a chamar in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Meus queridos irmãos, graça e paz. Deus abençoe a todos. Sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Estamos aqui na África, Moçambique. Aqui já é meia-noite, né? Em Moçambique, África. Louvado seja Deus, sejam todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Meus irmãos, passar aqui para saudar os irmãos e compartilhar aqui um pouco da palavra de Deus nesta noite. Obrigado, irmã. Vou tentar aqui regularizar o som. Tenta nos informar aí se o som está bem, se os irmãos conseguem nos ouvirem. Muito obrigado, irmã. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Dizia eu que estamos aqui em Moçambique, África. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a todos. Estamos já com meia-noite aqui em Moçambique, África. Ou seja, já estamos no sábado, né? Estamos começando aqui já amanhã do sábado. Que Deus possa ricamente abençoar a todos os irmãos no nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Engrandecido seja o nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos, meus queridos. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Sejam todos bem-vindos no nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, quero aqui compartilhar simplesmente uma palavra de Deus para o seu coração. É o livro de 2 Crônicas, né? Ou seja, capítulo 20. Começando aí do versículo de número 1. Tem uma palavra muito interessante para o nosso coração nesta noite, para a meditação. Para que a mesma palavra venha edificar as nossas vidas, porque nós sempre precisamos procurar refúgio e procurar nos alimentarmos espiritualmente diante da palavra de Deus, porque o tempo em que nós estamos é o tempo onde muitas coisas estão a acontecer, estamos a viver os últimos tempos. Irmã, seja bem-vinda aí diretamente do Portugal nos acompanhar. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Então, esse tempo onde estamos, existem nossos irmãos que estão a perder vidas por causa da pandemia, por causa deste vírus. Existem outros que estão a morrer por causa dos acidentes, guerras. Mas nós ainda estamos aqui em pé, firmes na rocha, firmes no Senhor. É o motivo de agradecermos a Deus de coração e precisamos sempre dar graças ao Senhor pela vida. Porque muitos, neste momento, se encontram passando muita tribulação e luta. Mas o Senhor sempre foi conosco e o Senhor sempre é conosco. Então precisamos louvar a este Deus por meio da palavra.
Então, meu irmão, diz assim a palavra, versículo de número 1 de 2 Crônica, capítulo 20. Depois disto, o filho de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meonitas, vieram a peleja contra Josafá. Versículo 2. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é Edgedim. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou jejum em toda Judá. Então, meus irmãos, passou o Josafá esta luta, passou o Josafá este problema, na qual ele teve medo quando recebeu a notícia que os inimigos vinham. E essas pessoas que avisaram a Josafá, eles informaram o correto, eles disseram que grande multidão vinha contra Josafá. Por isso, o homem de Deus, nós encontramos aqui no versículo 2, que o Josafá se amedrontou. Este rei teve medo por causa dos inimigos, por causa da multidão que vinha contra eles. Josafá teve medo, mas uma coisa importante nós sabemos que sempre o Senhor nos informa, nos exorta a não temermos perante o mal, a não temermos perante as dificuldades, os problemas. Por isso, Josafá, conhecendo o Deus que ele servia, Josafá, conhecendo o Deus que ele adorava, ele não parou, ou seja, não se conformou com aquele medo, não se conformou com a presença dos inimigos. Ainda que ele tivesse medo, mas uma atitude positiva Josafá fez neste dia. A Bíblia diz que Josafá, juntamente com o povo, adoraram ao Senhor. Então vieram, ou seja, 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Diante deste medo, diante desta luta, a Bíblia diz que Josafá se pôs em buscar a Deus. Uma atitude muito positiva, na qual todos nós precisamos observar. É buscar ao Senhor na luta, é buscar ao Senhor na dificuldade, é buscar ao Senhor enquanto que as coisas estão difíceis. Precisamos sempre buscar ao Senhor. Por isso, livro de Salmos 31, versículo de número 2, a Bíblia diz que Davi na sua angústia, ele disse ao Senhor: Senhor, salva-me depressa, porque eu estou a passar uma luta, ou seja, estou na angústia. Davi entendeu que nesta luta, nessa angústia, precisou da mão do Senhor, precisou da intervenção de Deus perante esta batalha, perante esta luta. E Davi sentiu que precisava mesmo, com muita pressa, buscar a face do Senhor, e Davi assim o fez. Porque nós que servimos a Deus, perante as lutas, perante as dificuldades, precisamos sempre confiar no Senhor e entregar as nossas vidas perante a Deus para que o Senhor venha operar no nosso meio. Quero ler aqui o versículo de número 17. Diz assim a palavra no versículo de número, ou seja, no versículo de número 14, começando. A Bíblia diz que então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benania, filho de Jeiel, filho de Mataniel, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A peleja não é vossa, mas é do Senhor. Essa luta na qual Josafá passou, esta peleja na qual o povo de Judá passou, Deus foi mostrando que essa luta não era simplesmente do Josafá, essa luta não era simplesmente do povo, mas era do Senhor. Quem poderia pelejar era o Josafá juntamente com o povo, mas a luta estava nas mãos do Senhor. O controle estava nas mãos do Senhor. Ainda que Josafá entrasse na batalha, ainda que o Josafá entrasse na guerra, mas a luta estava garantida, a vitória diante de Deus. Então, meus irmãos, quando nós enfrentamos a batalha crendo que o Senhor é conosco, quando nós vamos numa guerra
colocando Deus na frente, colocando Deus no meio da nossa batalha, no meio da nossa luta, o Senhor sempre opera. Observamos que quando a congregação de Judá se uniram juntamente com o rei Josafá, a Bíblia diz que o Espírito Santo estava no meio deles. Por causa daquela união, por causa daquele mesmo desejo de buscar ao Senhor, o Espírito Santo esteve no meio do povo e assim eles garantiram a vitória. Deus disse, o Espírito Santo falou por meio de Josafá, por meio do povo, que essa luta não é vossa, mas é do Senhor. Esta batalha o Senhor irá vencer em nome do povo, em nome daquela nação que se chama pelo nome do Senhor Jesus. Uma coisa que Deus sempre diz é: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu estou no controle. Então o medo nós precisamos arrancar diante de nós perante as lutas e perante as batalhas, para que Deus venha nos fortalecer e venha garantir a nossa vitória. É necessário, meus queridos, estarmos sempre firmes e fundamentados na palavra. Não existe vitória sem a palavra de Deus. Não existe a maneira correta de nós vencermos as lutas sem primeiramente buscarmos ao Senhor. Diante de uma luta, há pessoas que se encontram derrotados, há pessoas que se encontram em processo de derrota e há pessoas que se encontram em processo da vitória. Mas a luta sempre aparece para o justo e para o injusto. Depende da sua posição, depende da sua confiança no dia da angústia, no dia da luta, aonde você vai recorrer para que você possa conseguir vencer esta batalha. Josafá recorreu no Senhor. Josafá inclinou-se no Senhor. Josafá colocou-se em buscar a Deus no meio da luta. Procurou em buscar a Deus na aflição. Procurou buscar a Deus diante da batalha. O mesmo Davi também buscou a Deus na batalha. No capítulo de número 31, Davi buscou ao Senhor no meio da luta, no meio da angústia. Ele disse: Senhor, salva-me depressa diante desta luta. Então, meus irmãos, é necessário que esta luta venha ser derrotada. É necessário que esta batalha nós sejamos vencedores. Mas para isso é necessário que o Espírito Santo esteja no controle. É necessário que Deus esteja na frente. Precisamos mais confiar em Deus e depositar tudo nas mãos dele. Versículo 5 diz assim a palavra: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor Deus, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu Deus nos céus? E ainda diz Josafá: não és tu que dominas sobre todos os reis dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura o nosso Deus não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posterioridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nele e edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Josafá, juntamente com o povo, já sabiam que no dia da angústia, no dia de problema, a única saída, a única solução para vencer a batalha, para vencer esta luta, é recorrer no Senhor, é confiar em Deus, e o mesmo Deus irá dar vitória. Então, primeiramente, você precisa observar e conseguir identificar o seu ponto de saída perante esta luta e perante esta batalha que você se encontra a enfrentar hoje, seja ela financeira, seja ela espiritual. A única saída é no Senhor. A única garantia da vitória é nós nos recorrermos ao Senhor. Se Deus fizer, Ele continua sendo o mesmo Deus, e se não fizer também, louvado seja o mesmo Deus. Mas
precisamos sempre aprender que Deus está no controle de todas as coisas, fazendo ou não fazendo a nossa vontade, mas Deus sempre está no controle das nossas vidas. E Deus tem o melhor sempre para o seu povo. Versículo 12 diz assim a palavra: Ah, nosso Deus, acaso não executaste tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. O povo não sabia o que fazer perante esta batalha, perante esta luta, mas os olhos dele estavam no Senhor. Eles estavam sempre firmados em Deus. Então, quando nós temos fundamento diante da palavra, quando nós nos fundamos na Bíblia, na palavra do Senhor, vai surgir lutas, tempestades, problemas, mas nós sempre precisamos entender que Deus sempre está no controle. Deus sempre está diante de todo o controle. É necessário nós estarmos a confiar no Senhor. É necessário nós depositar a nossa confiança em Deus e não nos homens. Louvado seja o nome de Jesus. Vou deixar aqui o meu contato para as pessoas que precisarem de oração e para as pessoas que precisarem conhecer a obra cá em Moçambique. Estarei aqui deixando o zap e os irmãos vão entrar em contato conosco. Louvado seja o nome de Jesus. Deixei o zap para os irmãos. Pode entrar em contato conosco através do zap aí. Que Deus possa ricamente abençoar. Então, meus queridos, perante a nossa caminhada nesta terra, Deus estará dando vitória e várias batalhas nós enfrentaremos. Louvado seja Deus. Várias batalhas nós enfrentaremos. E não são todas as batalhas que nós vamos vencer. Existem batalhas que nós vamos perder. Existem batalhas na qual nós não vamos conseguir enfrentar. Mas Deus, Ele está sempre para dar vitória aos seus servos. Depende de cada um da sua maneira de buscar a Deus. Depende de cada um da sua intimidade com o Senhor. Porque quando nós vivemos no pecado, dificilmente nós vencemos as batalhas. Dificilmente nós conseguimos vencer as lutas. Mas quando nós andamos na santidade, todas as batalhas nós vencemos. No deserto, quando Moisés conduzia o povo, nós observamos que se levantou um homem, um rei chamado Balaque, e queria amaldiçoar o povo de Israel. Mas, porém, procurou um profeta chamado Balaão para poder amaldiçoar este povo. Porque tudo que Balaão falava, isso acontecia. Tudo que Balaão decretava, isso acontecia. Mas tem um porém. O porém é que o povo, ou seja, o Deus que Balaão servia, era o mesmo Deus que Moisés servia. O Deus que Balaão servia era o mesmo Deus que o povo de Israel também servia. Por isso, a maldição que ele tentava proferir contra o povo de Israel não deu certo. Balaão queria amaldiçoar o povo de Deus por causa da oferta que Balaque ofereceu, por causa da condição financeira que Balaque tentou oferecer a Balaão. Mas não deu certo porque aquele povo era o povo de Deus. Não tem como amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Por mais que ele tentasse amaldiçoar, Deus abençoava ainda mais o seu povo. Mas nós encontramos um porém no mesmo livro de Juízes lá, que depois aconteceu que o povo de Israel se prostituíram. O povo de Israel entraram no ato da prostituição. Deus se irou e matou naquele dia, por meio de uma praga, Deus matou mais de 25.000 homens, 25.000 soldados, aqueles que eram imbatíveis, aqueles que eram invencíveis, aqueles que nunca perderam a batalha, aqueles que sempre venciam nas batalhas, mas nesse dia nós observamos que morreram mais de 25.000 por causa de uma praga. O mesmo Deus que eles serviam, o mesmo Deus que os garantia a vitória, é o mesmo Deus que se irou e matou muita gente naquele dia por causa do pecado. Então você é mais que vencedor,
mas quando anda na santidade e quando você se livra, ou seja, se desvia do mal, se desvia do pecado. Por isso Deus afirmou que Jó, o meu servo, segundo a minha vontade, que se desvia do mal. Precisamos sempre nós nos desviarmos do mal por meio da palavra de Deus. Nós podemos conseguir vencer este mal quando estarmos sempre ligados à palavra de Deus e termos uma intimidade com o Senhor. Buscarmos ao Senhor na madrugada, buscarmos ao Senhor em todo o tempo, orarmos sem cessar, apresentarmos as nossas dificuldades, apresentarmos as nossas ansiedades diante do Senhor e purificarmos o nosso coração e a nossa mentalidade somente para adoração a Deus. No nosso corpo, no nosso espírito e na nossa alma, precisamos sempre estar prontos para adorar ao Senhor. A nossa mente tem que pensar nas coisas do alto para agradar ao nosso Deus. Então, meus irmãos, é necessário nós vencermos as batalhas, mas precisamos sempre vencer com o Senhor. Porque quando nós vamos neste combate em nome de Jesus, nós sempre vencemos. Quando nós vamos em nome do Senhor, ainda que a batalha esteja difícil, ainda que os inimigos sejam maiores, mas nós sempre temos a garantia da nossa vitória por causa da presença de Deus que nós carregamos. Não deixe com que a presença do Senhor se afaste da tua vida. Por isso Davi ele disse: Senhor, não retire de mim o teu espírito. É muito importante nós fazermos tudo guiados e conduzidos pelo Espírito Santo. Não se mova nem para a esquerda nem para a direita sem que o Espírito Santo te direcione, sem que o Espírito Santo garanta a sua vitória. E muitas das vezes nós observamos Davi, quando queria entrar numa batalha, numa peleja, ele sempre consultava a Deus. Por isso, o mesmo Josafá, nesta palavra, depois dessa luta, angústia, ele sentindo que eu não tenho como vencer esta batalha, mas ele sempre recorreu no Senhor, garantiu e confiou no Senhor. E os que confiam no Senhor, eles são como um monte de Sião que não se abalam, mas sempre permanecem para sempre, porque o Senhor é que sustenta as nossas vidas, seja ela espiritual ou física. Deus é que está no controle de todas as coisas diante da nossa vida. Então, meus irmãos, não brinque com o pecado, não brinque com o inimigo. Vamos estar sempre na santidade e andar segundo a palavra de Deus. Tudo isso para glorificarmos e exaltarmos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus possa ricamente abençoar a sua vida nesta noite, nesta manhã de sábado. Que Deus possa prosperar a tua vida e que Deus possa entrar com providência para que possa vencer todas as batalhas na qual você se encontra a enfrentar hoje. Creia que o Senhor é a solução, ainda que você esteja fraco, ainda que você não veja a saída, não tenha solução do seu problema. Confia no Senhor. Josafá também ele disse que eu já não tenho força, já não tenho onde confiar, mas o porém é que eu confio no Senhor. E eles buscaram a Deus e Deus respondeu. Por isso, Jeremias 33, ele diz que clame a mim, responderei-vos e anunciarei-vos grandes coisas que vós não sabem. Então, vamos continuar clamando e não repararmos para a luta, não repararmos para o tamanho do nosso inimigo, mas reparar o tamanho da nossa fé e o tamanho que o nosso Deus carrega. E Deus estará dando vitória diante da sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Não tema diante das batalhas, não tema diante das lutas. Creia que Deus é fiel para contigo. Creia que aquele que te chamou pode todas as coisas. Creia que o mesmo Deus que te levantou, Ele pode tudo diante da sua vida. Você que foi levantado por Deus, você que foi levantado pelo Senhor para esta grande obra. Se Deus confiou nas suas mãos esta obra, meu querido, não temas. Não temas, porque o Senhor é contigo. O mesmo Deus que começou a obra na tua vida é o mesmo Deus que vai aperfeiçoar. O mesmo Deus que começou este trabalho na tua vida é o mesmo Deus que vai te dar a vitória. A vitória é sempre certa naqueles que confiam no Senhor. Não tema diante das lutas. Deus é conosco. O Senhor está no controle e Ele vai fazer com que você não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, porque o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, e nós somos mais que vencedores quando carregamos a presença de Deus nas nossas vidas. Não desista,
porque a Bíblia diz que no mundo teremos muitas aflições, mas tenhamos bom ânimo, porque o nosso Senhor venceu este mundo. Os problemas vão surgir no meio do seu casamento, na sua família, na sua casa, no seu relacionamento. Vai haver problemas, vai haver lutas, mas creia no Senhor, refugie-se no Senhor, coloca tudo diante de Deus. Por isso é necessário que tudo que nós pensamos vamos apresentar ao Senhor. Aquilo que o homem pensa, aquilo que o homem faz, tem que apresentar ao Senhor. O livro de Colossenses diz a palavra, Colossenses 3,17, que seja no nosso falar, seja no nosso pensar, demos graças a Deus, demos glórias a Deus, em tudo que nós pensarmos e em tudo que nós fazermos, seja na obra ou no pensamento, precisamos sempre dar graças a Deus, apresentar ao Senhor os nossos planos. No coração do homem, provérbio diz que o homem é que projeta, o homem é que faz planos, mas Deus é quem dá a resposta. Deus é quem realiza os sonhos. Deus é quem faz com que os nossos planos venham se realizando. Então é necessário, meu irmão, você que foi levantado por Deus, permanecer na santidade, permanecer no caminho certo e deixar Deus trabalhar na tua vida. Apenas não pare de orar, não pare de clamar, não pare de fazer a coisa certa, porque o Deus que nós servimos está no controle. Não pare. Quando você parar de orar, as coisas negativas sempre acontecem. Você vai observar que Moisés, quando eles guerreavam contra os inimigos, as mãos de Moisés estavam estendidas, mas quando Moisés estava cansado e abaixava as suas mãos, o povo de Deus, o povo de Israel, perdia a batalha. Muitos morriam porque Moisés abaixou as suas mãos por causa do cansaço. Então não se canse perante esta luta, não se canse perante esta batalha. Pode ter orado várias vezes, pode ter buscado a Deus várias vezes, mas ainda não tem a solução. Continue orando, porque a sua vitória vai aparecer. Continue estando no lugar certo, porque em tempo determinado Deus dará a vitória. Moisés, quando levantava as suas mãos, o povo vencia. Então é necessário que as mãos estejam levantadas. Por isso a Bíblia diz que orai em todo lugar, levantando as vossas mãos santas, sem ira nem contenda. As mãos dos justos têm que estar sempre levantadas diante do povo, orando em todo lugar, a favor de todos os santos, a favor da igreja, a favor do povo, para que o Senhor venha abençoar. Então a sua oração pode muito na cura de alguém, a sua oração pode muito na libertação de uma pessoa. Existem pessoas hoje esperando que você ore. Existem pessoas hoje esperando que você busque a Deus por ele, para que o milagre aconteça. Livro de Lucas, capítulo 9, versículo de número 1. Jesus disse que todos aqueles que ele chamou, os deu autoridade e poder sobre todas as enfermidades e sobre todos os demônios. Foram dados esta autoridade. Todos aqueles que Cristo chamou. Então esta autoridade que o Senhor nos cedeu é uma autoridade que nós precisamos colocar em prática. Precisamos sempre orar, precisamos sempre agradecer a Deus e orar pelos enfermos, porque essa autoridade que fomos dados é para que os enfermos sejam curados, é para que os demônios sejam libertos, ou seja, as pessoas sejam libertas dos demônios, por causa da unção que Deus colocou em todos aqueles que ele chamou, em todos aqueles que ele confiou a obra, em todos aqueles que ele levantou. Então você precisa primeiramente saber se é Deus que te levantou, saber que estás no caminho certo. Então tem que crer que o mesmo Deus que te chamou, ele te preparou para este combate, ele te preparou para esta batalha. E você pode muito vencer quando você permanecer na santidade, porque Deus sempre, quando ele chama um homem, ele prepara mesmo o homem para que possa vencer. No livro de Jeremias capítulo 1, versículo 4 em diante, a Bíblia diz que veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. E Jeremias disse: Senhor Deus, eis que eu sou um menino e não sei falar. Mas quando o Senhor respondeu para Jeremias, ele disse: não digas que és uma criança, porque aonde eu te enviar, Jeremias, tu irás, e tudo quanto eu te disser, tu dirás, e não tema diante deles, para que eu não te envergonhe perante a eles. E depois o Senhor estendeu a sua mão e tocou na boca de Jeremias e disse: eis que ponho as minhas palavras sobre a tua boca,
E ainda disse Deus: olha, te ponho hoje sobre as nações e sobre os reinos, para edificares, para plantares, para destruir, para arruinares e também para edificares. Ou seja, Deus preparou Jeremias antes da batalha. Deus preparou o Jeremias antes que ele fosse a peleja contra os inimigos. Então não tem como Deus te levantar sem te preparar. Não tem como o Senhor te levantar sem te dar uma palavra. Jeremias não sabia falar, mas o Senhor tocou na boca dele e o encheu da palavra. Mas uma ordem Jeremias recebeu diante de Deus. Uma ordem ele recebeu diante do Senhor. O Senhor disse: não temas diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Então, Jeremias é que deveria ter coragem. Jeremias é que deveria tomar atitude. Jeremias é que deveria ter bom ânimo e não temer. O não temer que Deus disse era para que Jeremias confiasse somente no Senhor, na luta, nos problemas, diante de muitas batalhas, mas Jeremias deveria depositar a sua confiança no Senhor. Por isso ele disse: não temas, para que eu não te envergonhe diante dos seus inimigos. É necessário nós não temermos quando temos o Senhor no controle. É necessário nós não temermos quando carregamos a presença de Deus diante das nossas vidas. Então não tema, meu querido. Deus está no controle. Não tema, meu irmão. O Senhor está no controle de todas as coisas. E ainda Deus disse para Jeremias: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo. As lutas vão surgir. Os homens vão pelejar contra ti. Até as pessoas que estão próximas de ti vão pelejar contra ti, mas não prevalecerão, porque o Senhor é contigo. Porque aquele Deus que te levantou, Ele que te sustenta em todas as áreas da tua vida. Mas é necessário que você confie no Senhor. É necessário que você coloque a sua fé no Senhor. É necessário que diante das lutas você esteja firme. Porque o homem peca ou sai da presença de Deus não quando as coisas estão bem. O homem sai da presença de Deus não quando tudo está correto diante dele, mas diante das lutas, diante das batalhas, diante dos problemas, os homens acabam abandonando a Deus. Exemplo disso é lá mesmo no deserto, quando o povo passou necessidade, passou luta, começaram a murmurar contra Moisés e contra o Senhor, dizendo que seria bom nós morarmos no Egito, seria bom nós permanecermos no Egito, porque tinha bons lugares para nós sermos sepultados, ao invés de nós morrermos à fome aqui no deserto. Mas eles se esqueceram que o mesmo Deus que já fez milagre antes era o mesmo Deus que faria milagre naquele dia da angústia, naquele dia do problema e naquele dia da luta. Por isso, muitos morreram no deserto por causa do murmúrio, por causa de não confiar em Deus no tempo das lutas e no tempo das batalhas. Meu querido, coloque a sua fé no Senhor. Coloque a sua mente em Deus. Passe luta que passar, passe problema que passar, passe dificuldade que quiser surgir na tua vida. Qualquer problema que surgir diante da tua caminhada com Cristo, confia no Senhor. Deposita sua confiança em Deus. Essa luta vai passar. Esse problema vai passar. Isso tudo depende de si. É você que tem que estar conectado no Senhor. É você que tem que confiar em Deus. É você que tem que deixar Deus agir da maneira que Ele quer. Não é toda luta veio para te destruir, mas existe luta que surge para nos edificar e nos levantar. A luta que Davi enfrentou com Golias, aquela luta fez com que ele levantasse, fez com que ele fosse promovido, fez com que ele fosse conhecido, o poder de Deus foi revelado e a grandeza de Deus foi mostrado naquele dia por meio de Davi. Então aquela luta não surgiu simplesmente para derrotar, mas para fortalecer Davi e para o levar de um nível para o outro nível. Há problemas que vão aparecer para te levar de um nível para outro nível. As pedras que eles estão lançando contra ti hoje, as pedras que eles estão projetando contra ti hoje, as mesmas pedras vão servir de altar para a sua vida. As pedras que eles estão atirando na sua vida, você vai unir essas pedras para servir de um altar para adorar ao Senhor diante da tua vida. Então essa pedra não é para te derrubar, mas para que você conecte um altar diante de Deus e sirva a Deus no meio dessas pedras, no meio destas lutas, no meio dessa dificuldade. Creia que essa luta não é sua, essa luta é do Senhor e Deus pelejará
diante da tua vida. Tenha confiança no Senhor e Deus sempre estará dando vitória diante da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quero aqui agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco, estão conosco, que Deus possa vos abençoar ricamente as vossas vidas, as vossas famílias, no nome de Jesus. Se tem alguém que tem uma preocupação, se tem alguém que tem uma causa, se tem alguém que está a passar uma necessidade, seja espiritual, pode nos contactar pelo zap, que nós estaremos orando pelo áudio ou pelo vídeo, e creio que Deus vai agir diante das vossas vidas. Não tema, porque o Senhor é conosco. Se não consegues permanecer firme, peça ajuda. Moisés sentiu que estava cansado e as mãos dele estavam pesadas, e ele abaixava as suas mãos, mas a vontade que Moisés tinha era de permanecer com as mãos levantadas para o povo de Israel vencer. Mas por causa daquele cansaço, por causa das mãos dele pesar, Moisés, em algumas vezes, ele cansava e deixava as suas mãos abanar, ou seja, deixava cair as suas mãos e o povo lá perecia. Mas tinha 2 homens lá que ajudaram Moisés. Tinha 2 homens lá que ajudaram a levantar as mãos de Moisés e colocaram algo para poder firmar as mãos de Moisés para não poder cair. Então é necessário que você peça ajuda nas orações. É necessário que você se humilhe e peça aos irmãos orar pela tua vida. Peça à igreja orar pela tua vida. Peça com que os outros orem por ti. É muito importante você receber orações. É muito importante as pessoas orarem por ti. Mesmo que você seja líder, mesmo que você seja pastor, mesmo que você tenha um cargo dentro da igreja, mas saiba que você é carente das orações. O próprio Pedro, no livro de Atos 12, quando ele estava preso naquele dia, a Bíblia diz que a igreja orou continuamente a favor de Pedro. Não é Pedro que orou para fazer milagre. Não é Pedro que buscou a Deus para que o milagre acontecesse. Foi a igreja que orou a favor do Pedro, que era o líder. Foi a igreja que orou a favor de Pedro para que ele pudesse receber o milagre. Então, por causa da oração da igreja, a Bíblia diz que Deus mandou o seu anjo e tirou Pedro daquela prisão, por meio das orações. Então, peça que os irmãos orem por ti. Não deixe de orar você mesmo, mas também saiba que a oração do seu próximo é muito importante para a sua vida espiritual. A oração do seu vizinho, a oração do seu companheiro é muito importante para que você seja edificado na fé. Louvado seja o nome de Jesus. Deus abençoe ricamente a tua vida e que Deus possa, nesta linda manhã de sábado, apesar que no Brasil e outros lugares agora é cedo ainda, mas nós já estamos quase 1h da manhã. Estamos quase 1h aqui da manhã. E Deus está aqui falando conosco nessa noite, nesta manhã, nesta madrugada, para transmitir essa mensagem para o seu coração, porque nós cremos que tem alguém que precisa da palavra, precisa das orações, e Deus estará dando vitória. Em nome de Jesus, creia somente e Deus estará dando vitória diante da tua vida, no nome de Jesus Cristo. Fiquem todos na paz e que Deus possa vos abençoar nesta linda manhã de sábado. Shalom, Deus abençoe.